as mãos com frequência com medo de contaminação. Não sair de casa sem olhar várias vezes e até voltar para conferir se a luz está realmente apagada, o gás, as torneiras, a fechadura. Ficar nervoso quando os objetos não estão organizados de forma simétrica. Nas ruas, evitar pisar nas linhas das calçadas. Esses rituais são características de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. O senso comum encara o assunto como piada ou alguma coisa fácil de ser recuperada. Não é. O TOC é uma condição psiquiátrica que provoca desorganização emocional, pensamentos inconvenientes que invadem a cabeça sem aviso prévio. Os rituais ou pensamentos repetitivos interferem na qualidade de vida, atrapalham as relações, a capacidade de estudar, de trabalhar, geram angústia e solidão. Bater na madeira 3 vezes, conferir se fechou mesmo a porta, colocar o pé direito para entrar ou dar início a uma atividade. Quem não tem as suas manias ou superstições, que atire a primeira pedra. Lavo a mão com frequência, uso álcool gel, virou um hábito na minha vida isso hoje. Acho que na vida de todos nós, né? Eu costumo levantar todo dia pelo lado direito da cama com o pé direito. O máximo mesmo é quando estou assistindo um jogo de futebol, começa a roer a unha, mas nada demais. Eu sempre tenho toque de, às vezes, estar no portão, voltar para poder conferir a porta. Especialistas alertam que o TOC vai além desses comportamentos corriqueiros. Eles se caracterizam pela presença de obsessões e compulsões. É muito comum que as pessoas pensem sobre o TOC como uma coisa só. Mas a obsessão, que é um dos traceios, uma das características do TOC, é do campo mais do pensamento. É quando pensamentos intrusivos vêm com muita frequência e ficam incomodando, invadindo e tirando e fazendo a pessoa perder muito tempo da sua vida. O que caracteriza a compulsão é algo ser extremamente repetitivo e ter uma marca que atrapalha a vida da pessoa. Imagina uma pessoa que toma 10, 15, 20 banhos ao dia. Essa é a compulsão. Lucas, de 29 anos, foi diagnosticado com TOC aos 19, mas as repetições ou chamados rituais estavam presentes na vida dele desde a infância. Começou com coisas infantis, assim, né? Andar olhando o pé, quando eu era criança, né? Andar olhando, virando, olhando o pé, rodando. Só que quando eu era criança, isso se mascara, né? É uma criança, tá brincando. Quando comecei a crescer, né, adolescência, aí foi conferência, né? Rituais de conferência. Então aí abria, fechava a mochila na sala de aula. Quando ia sair, então demorava mais tempo para sair da sala. Os tipos de TOC foram mudando ao longo da adolescência e da vida adulta de Lucas. Verificação, simetria, medo de contaminação. Eu cheguei a me ferir, assim, no momento. Eu era adolescente, então eu lavava muito as mãos. Então eu começava a ficar com isso aqui tudo desidratado, assim, tudo... A pele um pouco ríspida, né? E o que vai levar a este comportamento? Vai vir do campo da obsessão. A pessoa pode desenvolver uma obsessão com medo de ser infectada por alguma doença, por alguma bactéria. E aí isso faz com que a pessoa desenvolva uma compulsão por uma limpeza, uma compulsão por lavar a mão, uma compulsão por tomar um banho. Os pensamentos, ideias e imagens invadem a cabeça de forma involuntária. Cada ritual era um pensamento, assim. Eu consigo lembrar que algumas coisas eram assim, se eu não repetir, se eu não conferir a porta, as janelas, pode entrar um ladrão na minha casa e pode roubar tudo que a gente tem, que já não era tanta coisa assim. E minha mãe vai ficar triste, minha família vai ficar triste, eu vou ser o culpado. Era um turbilhão de coisas, assim. A minha cabeça não me deixava quieta. A obsessão pela conferência foi uma das mais marcantes. Lucas já passou 3 horas para conseguir sair de casa para um compromisso. Só que quando eu me vi naquela situação, eu preciso chegar em tal horário, eu preciso fechar a porta, eu estou sozinho, eu preciso conferir, porque se eu deixar a porta aberta vai acontecer alguma coisa. É tudo uma situação caótica, né?
de muito sofrimento. Aí eu começava a abrir e fechava, abrir e fechava. E tinha toda uma questão, eu tinha que fechar a porta, eu tinha que colocar a chave na máquina de lavar, eu tinha que sair pelo portão maior. Nesse dia eu lembro exatamente, eu abria e fechava, abria e fechava, abria e fechava, e começou um sofrimento, e eu não conseguia lidar com aquilo. Aí foram 3 horas, assim, aproximadamente. Eu já estava esgotado, já estava muito cansado, assim, minha cabeça eu estava em crise, evidente. Foi só a partir deste dia que Lucas foi atendido por uma psiquiatra e descobriu que tinha toque. O músico e enfermeiro conta que o diagnóstico tirou um peso das costas dele. Desde então, com remédios, terapia e autoconhecimento, o jovem começou a trilhar um novo caminho. Quando você entende a patologia, como ela funciona, os padrões da doença e de você mesmo, você faz a revolução na tua vida, né? Você consegue mudar tudo, né? E ter uma qualidade de vida muito maior. Considero que eu estou num momento muito feliz da minha vida. Tive outros momentos muito felizes, mas hoje eu estou bem mais satisfeito comigo mesmo, assim, com o meu mental, o meu psicológico e o meu corpo, né? E para falar mais sobre o toque, as causas, consequências e tratamentos, eu converso ao longo do programa de hoje com a psiquiatra e psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, a doutora Beth Coimbra, e o psiquiatra pela Unifesp e terapeuta cognitivo-comportamental, doutor Eduardo Perim. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco hoje, viu? Vou começar com a doutora Regina. Doutora Beth Coimbra, doutora Regina Beth Coimbra, a gente apresentou aqui uma reportagem, né, contando a história do personagem, ouvimos um psicólogo e aí percebemos que as pessoas confundem um pouco nas ruas, né? O que é toque de verdade, quais são as características. E aí, para uma apresentação sobre o assunto, eu queria que a senhora explicasse para a gente quais as classificações do toque. Estamos falando de manifestações psíquicas que podem ter expressões no campo do psiquismo humano e ao lado no campo do concreto, do corporal, né? Tem tanto os pensamentos obsessivos, as sequências dos atos compulsivos e também todas as manifestações que podem estar ligadas ao corpo, que são os tiques. Bem, como psicanalista, eu vou trazer aqui a nossa conversa, não é, para o campo desde que o Freud, né, que trouxe para a humanidade a ideia bastante surpreendente que nem tudo que nós pensamos está sob nosso controle. Portanto, nós temos uma cota enorme de estados emocionais que não escapam do nosso controle. Então, veja, essa questão do controle já é central num quadro de transtorno obsessivo-compulsivo, né? Toda a fenomenologia do que se passa busca-se o tempo todo de controle dos estados emocionais, que são basicamente o que o Lucas apresentou na reportagem dele, é a dúvida obsessiva. Fechei ou não fechei o portão, né? Penso ou não penso? O que é a dúvida obsessiva, essa transição entre estados emocionais opostos, estados emocionais que teríamos aqui uma conotação que eu vou resumir entre o bem e o mal, entre aspectos supostamente agressivos e supostamente reparadores. Essa dúvida o tempo todo é que permeia entre os estados obsessivos desde a criança. Não é? Eu sou psicanalista de criança, a gente tem os estados repetitivos nas crianças, os estados obsessivos totalmente normais
interessantes, necessários para a vida, e os estados obsessivos que se transformam em um verdadeiro transtorno para a vida de uma pessoa. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Explica para a gente, a ciência ela já traz assim, quais são as possíveis causas do toque? Na verdade, o toque é uma doença que tem características genéticas bastante importantes, né? E também características ambientais, né? Então, é uma junção da genética com o ambiente, né? Então, fatores que estão relacionados à gravidez daquela pessoa, ao parto, né? Ao aprendizado dela ao longo da vida, também vão influenciar bastante na etiologia. Outro fator importante são questões hormonais também, né? Então, a gente sabe que o toque, ele tende a se iniciar na infância, antes dos 11 anos de idade, mas ele tende a piorar na adolescência, né? Na vida adulta, né? Então, em fases hormonais mais complicadas, como a puberdade, como a TPM, por exemplo, né? Ou a gravidez, o pós-parto, são fatores de risco para uma piora dos sintomas, né? Então, a etiologia, a causa do toque, é uma causa múltipla, né? São múltiplos fatores que se somam e produzem a doença, né? E essa dificuldade do diagnóstico, doutor Eduardo, e essa falta de conhecimento, daí o senso comum já associar, eu tenho tal mania, toque. Isso é comum, né? Essas associações inadequadas à doença e ali essa patologização que nós temos na sociedade. Existe essa patologização da sociedade, né? De simplificar algumas coisas, né? Eu oscilei de humor um pouquinho, então eu sou bipolar, né? Uhum. Eu tenho uma mania X, então eu tenho toque, né? Existe essa questão de uma simplificação das pessoas, né? Que as pessoas não sabem diferenciar o grau de dificuldade de uma pessoa que realmente tem toque, né? De uma maniazinha que a gente pode ter e que não significa nada, né? Ao mesmo tempo, né, o que a gente vê no toque é uma falta de diagnóstico, né? Então, assim, muitos profissionais não conhecem todas as manifestações possíveis do toque, né? E acabam não diagnosticando adequadamente. Então, na mídia, né, ou até mesmo entre os psiquiatras que não estão tão habituados a trabalhar com toque, só se fala de toque de limpeza, de organização, de perfeccionismo, de superstição, mas não se fala de outras manifestações que são extremamente comuns também no toque, né? Então, a gente tem sintomas, por exemplo, que a gente chama de violência, né? Então, eu ter medo de que alguma coisa ruim vai acontecer comigo ou vai acontecer com alguém querido, eu ter medo de que eu vou morrer, de que eu vou pegar uma doença, de que eu vou ser assaltado, de que eu vou ser sequestrado, coisas do tipo, que vão invadir a minha casa, etc. e tal. Esses são sintomas de violência, né? Tem sintomas sexuais também, né? Então, eu posso ter pensamentos, imagens, impulsos sexuais que não são agradáveis para mim, não são fantasias sexuais, são impulsos que invadem a cabeça e que me causam muita angústia, porque não é o que eu quero de fato, né? Mas fica repetindo e batendo, né? Uhum. Tem sintomas religiosos, muitas vezes, de achar que eu estou pecando contra Deus, de achar que eu posso estar fazendo algo moralmente incorreto, de achar que as pessoas vão se magoar com o meu comportamento, etc. e tal, né? Então, existem muitas outras manifestações do toque que acabam, muitas vezes, passando batido pelos profissionais de saúde, né? E que acabam prejudicando
o diagnóstico dos pacientes, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente fala daqui a pouquinho no próximo bloco sobre as outras manifestações feitas as primeiras apresentações aqui sobre o toque. Eu vou pedir licença para vocês, a gente vai partir para o intervalo rapidinho e já volta a conversar, viu? Viver Melhor faz um intervalo rápido e a seguir você vai ver que o toque pode estar associado a outras condições psiquiátricas, como hiperatividade e a síndrome de Tourette. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Viver Melhor está de volta e hoje falamos sobre o toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Apesar de ser uma doença bastante conhecida, poucas pessoas sabem que o toque pode estar associado ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e a síndrome de Tourette. Isso quer dizer que o mesmo paciente pode desenvolver o toque ao mesmo tempo com outras condições psiquiátricas. Bruno descobriu que tinha síndrome de Tourette aos 8 anos. Inicialmente, a minha família achava que isso era apenas mania minha, que eu queria chamar atenção de certa forma, criança, essas coisas. Mas com o passar dos dias, a minha mãe verificou que não era algo que eu estava fazendo de forma proposital. Ela sentiu que era algo que estava até me machucando, porque o músculo sai do lugar, inflama, sente-se muita dor dependendo da frequência, né, desses tiques. Então ela me levou ao médico e a partir daí começou essa jornada em busca de uma solução, uma posição realmente para saber do que se tratava. A síndrome de Tourette causa tiques involuntários e repetitivos que são subdivididos em grupos. Os vocais, que podem ser pequenos pigarros, a emissão de barulhos, sons de repetição e até palavrões. E os tiques motores, que são movimentos repetitivos de qualquer parte do corpo. O diagnóstico de Bruno veio como um alívio. Foi a comprovação de que as palavras e os tiques não eram controlados por ele. Ali eu tinha certeza, e minha mãe, meus familiares tinham certeza que eu não fazia aquilo de propósito, por brincadeira ou para chamar atenção, que realmente não partia de mim, não era minha vontade. Porque é claro, quem que vai querer ficar tendo esses espasmos? Ficar se auto-lesionando na grande maioria das vezes, incomodando as pessoas, porque isso atrapalha o convívio social, tanto escolar, né, essa questão com os amigos, professores já chamaram a minha atenção na sala de aula, pediram para eu parar com essa brincadeira. Amigos, vários amigos se afastavam, relacionamentos que não progrediram. Com o distúrbio psiquiátrico, o advogado precisou lidar com um preconceito que ele atribui à falta de informação. Foi muito delicado para arrumar emprego. Meu trabalho, até o termo que as pessoas falavam e comentavam, assim, até bem pejorativo, mas me chamavam de louco, de doido. Achavam que eu não tinha a capacidade de exercer uma determinada profissão, de desempenhar qualquer atividade com a mesma eficiência que qualquer pessoa da sociedade. Roberta, que é professora, também precisou lidar com questões parecidas. Ela teve toque associado a uma outra doença psicossocial que veio primeiro, a depressão. Quando eu decidi que eu precisava de ajuda, eu procurei uma psiquiatra que eu já conhecia, porque eu tive um episódio de depressão por volta dos 20 anos, mas enfim, acreditei que era uma coisa isolada, tal, ela tratou. Então, quando eu voltei nessa época, que eu estava com muita insônia, já com uma coisa um pouco diferente do que da primeira vez, aí eu fui relatando tudo o que eu vinha sentindo, desses rituais que eu tinha, de que eu precisava anotar, que os pensamentos vinham na minha cabeça, que eram coisas maiores que a minha. Ela me sinalizou que aquilo, tudo que eu sentia era o toque. Foi aí que caiu minha ficha, pela primeira vez, que tudo aquilo que eu fazia, que eu achava que era normal, que era o meu jeito de ser, que era meu perfil, na verdade não era. Na verdade já eram sintomas do toque. Bruno e Roberta têm em comum uma rede de apoio que conta com médicos e familiares e o autoconhecimento, que ajuda nas situações mais inusitadas.
nas minhas primeiras audiências, fui fazer uma audiência de instrução, onde o juiz achou que eu estava o quê? Tentando conduzir e orientar o meu cliente no depoimento dele por meio de sinais. Então, foi uma situação legal, porque ele me chamou a atenção no meio de todo mundo. Ele solicitou que eu parasse de orientar e conduzir o meu cliente da forma que eu acharia mais plausível e viável para ele. Aí então eu pedi licença, pedi para suspenderem por um determinado período a audiência e expliquei para o juiz o motivo, o que estava realmente acontecendo. Então hoje, toda audiência que eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço é explicar. Eu uso as ferramentas que eu aprendi na terapia cognitiva, eu faço minhas consultas de manutenção com a psiquiatra para alinhar a medicação de ansiedade. Participo do grupo de apoio, atualmente eu não participo mais tanto como eu já participei, mas busco manter uma certa frequência, porque o grupo de apoio ele te dá uma base, um norte. Atualmente eu até faço pilates, que é uma coisa que trabalha muito a respiração, uma coisa que ajuda bastante, e ter o espaço para o lazer, porque são coisas que acabam dando um espaço para sua mente e desocupando aquele outro espaço que a questão do toque atrapalha tanto. De volta agora ao bate-papo com os meus convidados de hoje, os psiquiatras doutora Beth Coimbra e doutor Eduardo Perim. Bom, vamos voltar à nossa conversa aqui. A gente abordou agora na reportagem o caso de um personagem que tem síndrome de Tourette, né? Eu queria saber, doutor Eduardo, começar com o senhor agora, se geralmente o toque, é isso mesmo, ele vem acompanhado de outras condições e outros transtornos. Geralmente, nós vimos também que a pessoa pode ter depressão e síndrome de Tourette, toque, e aí pode vir tudo junto, é isso mesmo? Isso. A gente diria que a regra é que a pessoa que tem toque, ela vai ter outro, pelo menos mais um outro transtorno psiquiátrico, né? Assim, é muito difícil um paciente com toque só ter o toque. Existem pacientes que só têm toque, né? Mas é uma minoria dos pacientes, né? 90% dos pacientes acabam tendo uma outra patologia. Que outra patologia, né? Então, transtornos de ansiedade, né? Fobia social, pânico, transtorno de ansiedade generalizada, né? Transtornos do humor, depressão, transtorno bipolar, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtorno de Tourette, né? Muitas vezes transtornos de personalidade, né? Transtornos de controle dos impulsos, né? Então, você vai ter as comorbidades são uma regra no toque, né? Uhum. Doutora Beth Coimbra, a senhora é psicanalista e psiquiatra e trabalha sobretudo com crianças também, né? Tem um trabalho com as crianças. Geralmente os sintomas, eles começam ali na infância. E o que se passa na cabeça dessas pessoas? É o quê? Eu vou fazer esse comportamento, ter esse ritual para me sentir melhor comigo mesma? Perfeito. Deixa eu apresentar uma questão que é como a psiquiatria organiza as suas observações e as organizando em diagnósticos, né? Uhum. É necessário, com ciência, que essa organização ocorra. O pensamento psicanalítico, ele flui dentro de uma outra premissa. O pensamento psicanalítico não está tão preocupado em localizar ordens diagnósticas, e sim a observação do mundo interno do paciente. Então, no mundo interno do paciente, o que está, do ser humano, o que está presente é a dúvida obsessiva. A dúvida obsessiva, que eu quero falar bastante sobre ela, é que vai se exteriorizar em várias nuances que a psiquiatria vai classificar nos seus vários itens diagnósticos. Então, no meu ponto de vista, o que acontece na intimidade? E sim, começa na infância, né? Os primeiros estados emocionais que são vividos na relação
de uma mãe com os seus filhos, dos pais com o seu bebê, de um cuidador que seja com o seu bebê. O que constrói mente é mente. O que constrói vida mental, né, é a vida mental. Ao lado do que o colega acabou de trazer, realmente a gente tem que considerar os aspectos genéticos, né, que estão aí juntos, condições de parto, mas a construção da vida mental se faz no vínculo, nas relações humanas. Bem, o que se constrói dentro da mente de uma pessoa que a dúvida se instala o tempo todo, o que eu fiz de mal? O que está subjacente a um fenômeno obsessivo é a crença que essa pessoa fez alguma coisa que foi ruim, que não era para ser feito, né? E o colega apresentou uma classificação muito interessante, é isso mesmo que eu também observo, né? Pensamentos que muitas vezes um analista diz para o paciente: qual foi o crime que você cometeu? Qual foi o crime que você imagina que você cometeu? Porque são pensamentos de verdadeiros crimes cometidos, né? Toda a angústia ligada ao que eu fiz de errado, que não era para ser feito dessa forma. Portanto, são construções imaginárias na vida de uma criança muito precocemente que se instalam, então, basicamente, os sentimentos de culpa. Os sentimentos de culpa vão trazer estados emocionais de cunho depressivo. Não tem dúvida que muitos desses tratamentos de toque, né, ou a eleição medicamentosa, são os antidepressivos, porque a angústia depressiva, que é o medo, a dor de que eu fui maldosa, de que eu fiz algo que não era para ser feito. E na sequência dessa obsessão vem a compulsão. O que é a compulsão? É a reparação, é o conserto do mal que eu fiz. E como é que eu vou consertar o mal que eu fiz? Eu vou me submeter a punições, né? Eu vou sofrer porque eu cometi um mal que é de cunho essencialmente imaginário, que pode se expressar na violência, né? Na violência física, sempre no cunho de uma imaginação destrutiva, né? No cunho da sexualidade, as fantasias de roubo, as fantasias de... mas sempre imaginárias, e que elas não são discriminadas se são imaginárias ou se são reais. Daí a culpa. Então, um aspecto muito importante de um trabalho analítico é apresentar para um paciente: isso é produto da sua imaginação. Você não cometeu o crime que você imagina que você cometeu. Isso é uma liberação que a pessoa tem para a vida. Então, esse é o núcleo fundamental do toque, que pode parecer em planos mais simples, mais sutis, e em planos extremamente estruturados, aonde há necessidade de medicações e aportes psiquiátricos medicamentosos muito potentes, porque a angústia é enorme. Doutor Eduardo, com a palavra agora o senhor, eu queria que o senhor explicasse para a gente se o toque ele tem cura ou é uma condição ali que a gente só consegue controlar os sintomas. Então, não se fala em cura, né? Assim, porque em medicina poucas patologias realmente são curáveis, né? Então a gente tem as infecções bacterianas que a gente trata com antibiótico e cura, né? A gente tem, por exemplo, um tumor que a gente resseca aquele tumor e cura, né? Agora, outras patologias na medicina, a gente não fala em cura, a gente fala em controle, a gente fala em melhora clínica, a gente fala em remissão dos sintomas, né? O toque é assim também, né? Então, a maioria dos pacientes, né, melhora dos sintomas de uma forma significativa e passa a ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Começa a ter uma melhora clínica, né? Quando ele faz tanto a medicação e principalmente com a psicoterapia, que é fundamental no toque, né?
o paciente consegue melhorar os sintomas a ponto de ter uma boa qualidade de vida, de trabalhar, de estudar, de ter uma vida conjugal, uma vida social, né? Poucos pacientes a gente observa que os sintomas realmente somem, né? Assim, zeram, né? Mas são uma minoria dos pacientes. Doutor Eduardo, a Covid-19, a pandemia, ela foi gatilho para recaídas de pessoas que têm toque? Como é que como é que foi a sua experiência ao longo desses 2 anos? Como está sendo ainda? Na Covid, né, na pandemia, a gente teve uma exacerbação ou até um início de patologias psiquiátricas, né, de transtornos de ansiedade, né, de transtornos cognitivos, de transtornos de uso de substâncias, de burnout, uma série de patologias psiquiátricas que aumentaram muito, né, na pandemia, né? Tanto por conta do vírus, do Covid, né, como uma manifestação da Covid longa, como uma manifestação do isolamento social e da pandemia em si também, né? E o toque não é diferente disso. Também a gente teve um aumento do número de casos e uma piora da sintomatologia desses pacientes durante a pandemia, sim. Beth, eu queria que você explicasse para a gente, que a gente já falou um pouquinho lá no bloco anterior, mas acho que não ficou tão claro a questão da mania, né? Qual é a diferença? A linha é tênue, ali a gente se confunde se é mania e se é toque. Explica para a gente. Pois é. São termos, né? Isso é um aspecto bem curioso da cultura atual, que é a incorporação de termos médicos, talvez pela divulgação da mídia, né? Antigamente, a palavra mania, ela era de cunho público, né? Da cultura. Essa pessoa tem mania. Qual família? Qual casal que um não fala para o outro? Você tem mania de fechar a porta, você tem mania disso, mas dentro de uma cultura onde mania seriam repetições ou características peculiares da personalidade de uma pessoa. Na psiquiatria mais tradicional, quando eu fiz a minha formação médica em psiquiatria, havia uma patologia que era a psicose maníaco-depressiva, que ela evoluiu na terminologia, nas reformulações dos diagnósticos psiquiátricos para o que hoje que é a bipolaridade, os transtornos da bipolaridade. O que era antes chamado de mania, dentro de um quadro de psicose maníaco-depressiva, então, um psiquiatra antigo dizia, essa pessoa está em mania, que não é a mesma coisa das manias lá do ser humano, que guarda a meia dentro do sapato. Por exemplo, são as manias, as peculiaridades, que pode até ter um aspecto obsessivo, né? Esses pequenos detalhes dos aspectos obsessivos. Então, essa palavra mania, entre os psiquiatras, por exemplo, a gente usa, tal pessoa está em mania. O que quer dizer? Ela está em euforia. É uma terminologia comum, que, então, insistindo, é diferente daquelas manias que todo ser humano tem, né? No próximo bloco, você vai ver os tratamentos e como o toque é abordado pela indústria cinematográfica. Voltamos já. Viver Melhor está de volta e hoje a gente fala sobre as causas, consequências e tratamentos do toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Antes de voltar a conversar com os médicos especialistas, confira uma reportagem que fala da importância do respeito à diferença e mostra que o toque é mais comum do que a gente imagina. O assunto ganhou as telonas e fez sucesso numa plataforma de streaming. Cercado de preconceito, o tema foi abordado com muito bom humor pelo longa espanhol Toc Toc. O filme conta a jornada de um grupo de pessoas com diferentes transtornos obsessivos compulsivos que se encontram na sala de espera de um consultório e acabaram se ajudando enquanto aguardavam pelo retorno do médico que estava atrasado para as consultas. Doutor, para lo que sea, ¿ha llegado ya? No.
Parece que nos toca esperar. Habrá traído umas cartitas para echar uma partida, não? A obra, que entrega entretenimento e reflexão, mostra compulsões das mais variadas. Blanca tem mania de higiene, pavor a germes. Ana Maria demora muito tempo para sair de casa porque é viciada em conferir várias vezes a mesma coisa. Se deixou a luz acesa, se o gás está ligado, e tem mania de repetir o sinal da cruz. A produção mostra que juntos eles descobrem que podem melhorar os seus sintomas. O filme foca na empatia e na compreensão. Revela a importância de aprendermos a conviver com essa condição que atinge cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, mostra que no mundo, aproximadamente de 1 a 2% da população sofre com TOC. O transtorno, que pode bater na porta de qualquer pessoa, atinge homens e mulheres na mesma proporção. De volta agora com os médicos psiquiatras, meus convidados de hoje, doutora Beth Coimbra e Eduardo Perim. Bom, vamos voltar à nossa conversa aqui. Vou começar com a doutora Beth. Como é que a senhora enxerga a abordagem da indústria cinematográfica? A gente viu agora o trechinho do filme Toque Toque, e aí temos Melhor Impossível, tantas outras produções e novelas, né? Tem que ter muito cuidado, né? Um alerta importante, fica a reflexão, mas como é que a senhora enxerga? Não tem dúvida. Eu acho que o filme do Jack Nicholson, Quanto Melhor, né? Eu não lembro agora exatamente o título. Ele traz a angústia do Jack Nicholson como um personagem, né? Acho muito preocupante o desrespeito aos estados emocionais que trazem uma dificuldade do viver, né? Como o colega trouxe, são pacientes que, quando nós recebemos todo o respeito pela dor que eles vivem, quando nós podemos ajudá-los, e como as defesas, as organizações obsessivas que se instalam no decorrer do tempo, até com os aspectos genéticos presentes, como elas têm uma força de presença, né? Como elas são difíceis de serem removidas. Portanto, o respeito pelos pacientes, pelos seres humanos que constroem esse funcionamento psíquico, porque não é de simples, uma simples atitude analítica ou psiquiátrica que essas manifestações podem se remover, né? Nós temos que ter respeito pela dor do outro, né? Doutor Eduardo, e o contexto familiar? Porque a gente sabe que toda a família se envolve, né? E às vezes a família acaba ali cedendo ao paciente, né? Porque para evitar atrito, de uma mania ali, né? Acaba dando corda para a pessoa, porque senão a pessoa vai se desorganizar emocionalmente, acaba piorando. Esse é o caminho? Não, na verdade, existe um conceito, né, que é o conceito de acomodação familiar, né? Esse é um termo, né, que a gente usa cientificamente, né, que é o grau que a família acaba se envolvendo nas obsessões e nas compulsões do paciente. Então, muitas vezes, a família acaba fazendo junto com o paciente os rituais, né? Muitas vezes fica observando, fica tentando ajudar o paciente a fazer mais rápido os rituais, né? Só que a acomodação familiar é o fator que leva ao pior prognóstico do toque, né? Então, a gente precisa, como terapeuta e como médico, né, orientar a família de que ajudar o toque não é ajudar o paciente. Se eu estou ajudando o toque, eu estou piorando o toque, tá? Se eu quero ajudar o paciente, né, assim, eu vou ajudá-lo dando apoio moral para ele, dando apoio emocional para ele, né, para que ele cumpra as tarefas do toque de uma forma mais tranquila, né, mas sem interferir nos rituais, sem ajudar nos rituais. Vamos agora falar sobre os avanços em torno do toque. Uma pesquisa inédita da USP, Universidade de São Paulo, estuda os efeitos dos antidepressivos no cérebro de quem tem toque.
Essa pesquisa começou em agosto de 2021 e o objetivo é avançar nos conhecimentos sobre os fatores cerebrais associados à resposta ou à falta de resposta ao tratamento, identificando perfis de pacientes e avaliando se é necessário oferecer outras modalidades terapêuticas. Esse é apenas um exemplo, porque pesquisas com foco na melhoria da qualidade de vida de quem tem TOC são realizadas em várias instituições do país. Nós conversamos com uma pessoa que tem TOC e participa de uma pesquisa no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. É o Caio Wilmes Manso. Vamos acompanhar. E hoje, atualmente, eu participo de uma pesquisa voltada para portadores através do Instituto de Psiquiatria aqui do Hospital das Clínicas em São Paulo. Inclusive, eu estava fazendo uma aula ontem, um programa de 10 semanas, que a gente tem um enfrentamento das nossas obsessões e compulsões. É o que eu sempre falo, eu sempre aprendo uma nomenclatura nova, uma forma de como tratar o sintoma, de identificar o gatilho. Então, eu acho que essa procura por algo, que no meu caso foi o TOC, foi extremamente proveitoso. Então, eu procuro isso para poder conhecer mais, e a questão do autoconhecimento, de terapias holísticas, de outros tratamentos, são importantíssimos para mim. Caio hoje dá palestras, publica informações sobre o TOC nas redes sociais e conversa com alunos sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. O administrador também é integrante de um grupo de apoio para quem tem TOC. É um grupo que chama Comunidade de Fala, onde são pessoas com diversos tipos de transtorno. A gente foi capacitado e treinado para contar a nossa história, mas com uma metodologia, não aquelas apresentações que as pessoas ficam falando. A gente conta um pouco da nossa história e eu acho que foi o caminho onde eu comecei a reescrever isso. E um projeto que surgiu diante de tudo isso durante a pandemia foi o livro, né? Que até a previsão que no segundo semestre a gente lance, que conta um pouquinho da minha história. E eu dei o nome de Muito Além do TOC, né? O transtorno não me define como pessoa. Ele é uma característica que eu tenho. Beth, pegando o gancho agora da reportagem que a gente acompanhou, qual é a importância dessa rede de apoio, né? Essa troca do paciente com o médico e do paciente também com pessoas que sofrem da mesma condição, daquele mesmo ritual ou da obsessão que ele? Olha, não tem dúvida que o TOC, as pessoas que têm TOC, ao estar em grupo, elas têm um sentimento básico que todo ser humano vive, que é o sentimento de pertencimento, né? De estar ao lado de pessoas com quem você pode conversar, com quem você pode se sentir aceita, aprender com a experiência do outro, não se sentir um peixinho fora d'água, né? Porque muitas vezes, hoje nós trabalhamos muito na questão básica dos processos inclusivos, né? E nos processos, eu trabalho muito com essa questão em relação às escolas, de aceitar crianças, de como acolher o diferente, mas como acolher o diferente traz uma contradição dialética, que ele já só por precisar ser diferente, ele já traz uma contradição. Então, essas dinâmicas realmente são trabalhosas e ter um grupo de acolhimento é fundamental, não só para o TOC, mas para todos os momentos de sentimentos de exclusão na vida, né? Ter os grupos de pertencimento. Doutor Eduardo, falando de diagnóstico, essa parceria com a psicanálise e com o terapeuta também, isso é importante. O senhor também é terapeuta, né? Trabalha nas duas frentes, é terapeuta cognitivo-comportamental também, e aí essa parceria da medicação com a análise é fundamental ali no diagnóstico e no tratamento. Sem dúvida, né? Assim, no transtorno obsessivo-compulsivo, né? A terapia, ela vai ter um papel mais importante até do que a medicação, tá? Então, assim, a medicação, ela vai entrar como um adjuvante no tratamento para possibilitar o paciente a suportar um pouco melhor os sintomas e conseguir fazer os exercícios da terapia, né? Para que ele se desenvolva e melhore. Né? Então, a terapia é o pilar do tratamento do TOC, né?
Doutora Beth, o doutor Eduardo já listou lá no início algumas manifestações, né, do toque, não aquelas que a gente acaba ouvindo como as mais comuns da limpeza e tal. Eu tenho uma dúvida aqui em relação aos acumuladores. É um tipo de toque também? Sim, sim. É muito curioso, né, a questão dos acumuladores veja como, em todas as situações que foram ditas, como há uma confusão entre a fantasia e o aspecto concreto da realidade, né? O que é lavar as mãos? Mãos contaminadas. Não são as mãos que estão contaminadas, é a mente que é sentida como contaminada. É a mente que tem estruturas de pensamento que são vistas como, eu estou chamando aqui, né, o crime que eu cometi, que eu imagino que eu cometi. Bem, o que significa, então, a questão dos acumuladores, se não também atuar na realidade externa a sua imaginação, que é manter dentro da sua esfera de vida, né, tantos objetos que têm muito a ver com as defesas obsessivas, com as organizações obsessivas. E tem um outro aspecto importante, que é, veja, do mundo mental do acumulador, que o acumulador ele tem uma perda da conexão de dois elementos fundamentais para a estabilidade psíquica, que é a percepção de tempo e de espaço. O acumulador não percebe que o espaço que ele vive não tem a ver com a realidade, não é? Ele não vai usar aquelas coisas. Outro aspecto, a crença que ele tem, né? Geralmente os acumuladores não percebem a passagem do tempo. Eles vão guardando e a fantasia subjacente do acumulador é que um dia aquilo vai ser preciso. Outro aspecto importante do acumulador é a ideia de que ele tem que fazer uma reparação, que ele tem que guardar. O que é reparação? Reparação é conserto. É conserto daquilo que eu imagino que eu fiz que não era bom. Então, ele tem que guardar aquilo que não é bom. Em outras palavras, também, do ponto de vista do funcionamento psíquico, o acumulador também guarda os seus estados emocionais não elaborados. O acumulador é um grande ressentido com a vida. Quem guarda objetos, guarda emoções. Emoções que ficam desvinculadas do tempo e do espaço. Isso é muito importante porque um acumulador pode, junto da sua família, lamentar atitudes perdidas. Aquele dia você me magoou, você falou isso para mim. Quer dizer, ele acumula estados emocionais dentro de si. Isso eu acho que é importante. Para mim é mais angustiante do que as coisas que ele acumula. É acumular as emoções. Perfeito, Beth, perfeito. Bom, doutor Eduardo, tem um dado aqui que me chamou a atenção. Olha só, gente, a Organização Mundial da Saúde, ela classifica o toque entre as 20 doenças mais incapacitantes. E aí, ao mesmo tempo, doutor Eduardo, a gente se depara, né, com essa falta de informação, com brincadeiras, com chacota. Às vezes a pessoa acha que, né, não, é uma mania, fulano está brincando, não é bem assim. Aí o paciente fica constrangido, não procura atendimento, tenta mascarar ali os seus rituais. Isso pode piorar essa demora aí, que pode incapacitar a pessoa até para o trabalho, para a vida em sociedade. Quanto mais demora a procurar atendimento, pior. É isso? Sim, sem dúvida, né? A gente sabe que os pacientes com toque, eles acabam tendo muita vergonha de falar sobre os sintomas, né? Porque eles têm crítica de que aquilo, em algum grau, não faz sentido, né? Então, eles têm uma vergonha muito grande, né? Existem estudos demonstrando, por exemplo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, né? Do início dos sintomas até o paciente buscar uma primeira ajuda, leva de 10 a 18 anos para que ele busque ajuda pela primeira vez. Você sabe uma questão muito importante? Por exemplo, né? Quando, vamos dizer, eu como psicanalista, se eu fosse selecionar uma secretária para trabalhar no meu consultório, eu observar aspectos obsessivos na personalidade dela,
são excelentes, porque para ser uma secretária, para aquela função, é muito importante. Outro aspecto, pela estrutura de personalidade, das situações obsessivas da mente, elas implicam numa certa rigidez. Como se diz em psicanálise, um superego forte, um superego rígido. Costumam ser pessoas muito honestas. Uhum. Então, esse é um aspecto a ser considerado, viu? Quando se fala de uma pessoa obsessiva, ela é cuidadosa, ela é preocupada com o outro, ela se sente culpada, até precisa tomar um pouco de cuidado, porque ela se sente culpada demais. Então, tem um outro lado que não é o que, por exemplo, a sétima arte lá apresenta, né? Uma última questão aqui. Dá para viver bem melhor, né, doutor Eduardo, mesmo tendo toque? É possível? Sim, sem dúvida, né? Assim, o tratamento, primeiro, né, assim, ser diagnosticado já ajuda demais, né? Então, assim, procurar uma ajuda e receber o diagnóstico já alivia muita coisa, porque, como a doutora falou, né, assim, a angústia de não entender o que está se passando é algo muito ruim, né? Então, quando você dá um nome para aquilo, né, dá um diagnóstico para aquilo, né, já alivia. E, além disso, o tratamento do toque, ele é bastante eficaz, né? O tratamento com medicação, mais psicoterapia, tem uma taxa de sucesso bastante razoável, né? Cada vez se estudam outras possibilidades de tratamento, né? Eu trabalho também, por exemplo, com cannabis medicinal. A cannabis medicinal vem sendo incorporada no tratamento do toque. Eu também trabalho com técnicas meditativas. Então, o mindfulness, por exemplo, que é a meditação que veio do budismo, tem sido um auxiliar muito interessante na terapia do toque, né? Então, assim, cada hora a gente vai entendendo e vai conhecendo novos meios de se tratar, né, as patologias. Então, buscar ajuda é fundamental, né? Ok, então, muito obrigada, doutor Eduardo, doutora Beth, pela participação de vocês, pelos esclarecimentos todos aqui ao longo do programa. Muito grata pela participação, viu? E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.